Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. Tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like no vídeo, não se esqueça da loja assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Vamos pro primeiro relato de hoje? Então vamos! O primeiro é este daqui. Falha na Matrix ou realidade paralela? Oi Ana, olá assombrados, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Eu sou muito fã do canal, acompanho vocês há anos, desde o começo do canal. E já passei por todas as suas cores de cabelo, então acompanha mesmo. E sempre quis contar essa história para vocês. Porém, sempre fiquei enrolando por falta de tempo ou preguiça mesmo. Mas hoje decidi contar. Estou escrevendo este relato no meu serviço, então se tiver algum erro de português, por favor, releve. Bom, sem mais enrolações, vamos começar. Meu nome é Fulano, mas pode me chamar de Fulano. Sempre quis dizer isso. Todos os nomes estão trocados. Muito obrigada. Então pode ler tranquila. Valeu. Bom, essa história aconteceu há alguns anos atrás comigo e 2 amigos meus. Eu tinha 2 melhores amigos, que aqui vou chamar de Adriana e Eliton. Meu Deus, Eliton, é isso? Vou chamar aqui de... Podia ser João, José, Eliton. Chamar de Adriana e Eliton. Eu e esses amigos éramos muito próximos e a gente amava ir em uma lanchonete específica. Íamos toda semana lá para comer uma porção, tomar uma coca e jogar conversa fora. Era de lei. Toda semana a gente batia ponto lá. O Eliton tinha carro, então ele passava na minha casa primeiro e depois a gente ia na casa da Adriana buscar ela e partíamos para a lanchonete. Nesse dia em específico, o carro do Eliton, é que eu sempre quero falar o Wellington, é que o carro do Eliton estava na oficina. Porém, isso não ia nos impedir, não é mesmo? Moramos em uma cidade relativamente pequena, com uma média ali de mais ou menos 33 mil habitantes. Ou seja, os lugares eram consideravelmente perto, incluindo essa lanchonete. Bom, fizemos como sempre. Fui encontrar o Wellington em um determinado local, fomos encontrar a Adriana e seguimos para a lanchonete. Chegando lá, fizemos o de sempre, comemos uma porção enorme e tomamos muita coca, é claro. Falamos mal de meio mundo, jogamos conversa fora, saímos da lanchonete, eram umas 11 horas da noite e fomos levar a Adriana na casa dela, pois era tarde e ela era mulher, né? Era ou é. E mulher, né? Nossa cidade não é assim cidade perigosa, mas por segurança, levamos ela primeiro. Muito bem. Ficamos conversando um pouco na frente da casa dela e fomos embora. Detalhe, nós fomos embora exatamente meia-noite da casa da Adriana. E até a minha casa dá uns 40 minutos a pé. A próxima parada era inclusive a minha casa. Ou seja, a gente ia chegar meia-noite e 40 em casa. No máximo, meia-noite e 50. Andando assim bem devagar. A gente foi andando pelas ruas que sempre íamos e então fomos andando assim no automático, sabe? Conversando e rindo. De repente eu comecei a sentir que tinha um cachorro me seguindo. Eu ouvia os passos dele e sentia a presença dele atrás de mim. E um detalhe, essa não foi a primeira vez que isso aconteceu comigo. Inclusive, se alguém souber o que pode ser, eu vou ficar muito grato em saber. Bom, a gente parou e começamos a procurar esse tal cachorro. Porém, não achamos nada, como eu havia imaginado, né? Quando demos conta, a gente estava em uma rua estranha. Essa rua, uma rua estranha, uma rua que nunca tínhamos visto antes. Nós estávamos perdidos. Eu falei que aquele cachorro ainda estava me seguindo e o meu amigo falava para mim. Eu falei que o cachorro ainda estava seguindo e o meu amigo falava para eu não olhar para trás, pois se fosse algo ruim, poderia seguir a gente.
Mas isso só me fez olhar mais ainda, pois estava agoniado com a situação. Do nada, meu amigo deu um pulo e deu um grito no meio da rua. A gente parou em frente a uma casa. Essa casa tinha uma garagem com aqueles portões de linhas que dá pra ver tudo lá dentro. Acho que é um portão de grade, né, que dá pra ver lá dentro. E ali, na garagem daquela casa, tinha um cara. Aí eu dei risada e falei, calma, amigo, né? Eu também tô vendo o cara, não é um fantasma não, relaxa. Aí ele pediu pra gente sair dali logo. E assim fizemos, o amigo dele, né? Isso, o amigo pediu pra eles saírem logo dali. Tá, a gente andou mais uns 10 minutos e conseguimos nos localizar. A gente saiu atrás de um mercado. Era uma rua. Mas tinha mercado aberto essa hora? Na minha cidade não tem, não. Na minha cidade, né? Não aqui em Rio Preto, em Laranjal. Aqui também é pequena. Cidade pequena, mas essa hora aí. Cadê? A gente saiu atrás de um mercado. Ah, não, entendi. Não é que a gente saiu à procura de um mercado. A gente andou e acabou surgindo atrás do prédio de um mercado. Entendi. A gente saiu atrás do prédio de um mercado. A gente saiu atrás do mercado. Era uma rua pequena. Aí pegamos a rua do mercado e fomos em direção à minha casa. Esse tempo que a gente ficou perdido deve ter durado uns 30 minutos ao todo. Bom, seguimos em frente até chegarmos em uma rua que era bem escura. Era uma subida bem grande e lá no final tinha uma curva e depois uma descida. Eu comecei a sentir aquele cachorro novamente. Só que dessa vez não era só isso. Eu comecei a sentir muitas energias acumuladas, sabe? Raiva, tristeza, ódio, solidão, medo. Era muita coisa. E aquilo estava me sobrecarregando. Meu amigo disse que também estava ouvindo o cachorro. A gente foi andando e tentando mudar de assunto para não ficarmos com mais medo do que já estávamos. Porém, nada mudava. De repente, eu e meu amigo, nós demos um pulo juntos e viramos para trás. A gente sentiu a mesma coisa. Que aquele tal cachorro veio correndo e pulou nas nossas pernas. Como se quisesse, sei lá, morder a gente. Eu ouvi o barulho e tudo. Foi muito assustador. Eu comecei a chorar e a minha perna começou a travar. A gente andou mais um pouco, mas eu acho que eu tava surtando, porque eu comecei a ouvir me chamarem. Eu via vultos correndo no muro de uma casa que estava do nosso lado. Eram umas sombras, tipo de pessoas baixinhas que estavam correndo e o meu amigo disse que também estava vendo e ouvindo. Olha, me deu uma crise de ansiedade muito grande que eu travei no meio da rua. Eu pedi pro meu amigo pegar meu celular no meu bolso, pois eu não conseguia me mexer. Aí eu pedi para ele ligar para os meus pais virem buscar a gente. Eles vieram e levaram a gente embora daí, né? Quando eu cheguei em casa, contei tudo para os meus pais. Eles acreditaram em mim, pois a minha mãe mesmo já vivenciou muitas e muitas muitas coisas que em outra hora eu posso contar melhor. Bom, contando com todos os atrasos que tivemos, era pra gente ter chegado em casa no máximo 2 da manhã, pois tudo isso não demorou muito. Porém, nós chegamos em casa 6:30 da manhã. As horas não batem. Não faz sentido algum. Não tem como a gente ter andado tanto tempo assim e não se tocar. Bom, essa noite eu não dormi quase nada, por motivos óbvios. No dia seguinte, o meu amigo disse que queria conversar comigo. Então ele foi lá em casa e me contou por que ele tinha se assustado tanto lá naquela primeira rua. Ele disse que passou um vulto correndo do lado dele e entrou naquela garagem. E sabe aquele cara que eu estava vendo também? Bom, ele não estava vendo nada. Ele disse que não tinha ninguém ali naquela garagem. Mas eu vi claramente um homem a poucos metros ali na minha frente. Até hoje isso me intriga e, sinceramente, não sei o que aconteceu com a gente aquela noite.
mas eu sei que nunca mais quero passar por isso. Bom, esse é o meu relato. Espero que gostem. Atualmente tenho 21 anos e quando isso aconteceu comigo eu tinha uns 18, 19 anos. Passei por outras coisas parecidas que também não têm explicação. E se quiserem, posso contar num outro momento. Muito obrigado por contar o meu relato. Um beijo para todos vocês. Vou deixar a minha... Ah, tá. Ok. Muito obrigada. Um beijo para você. Então, parece muito um lance... Não parece um lance muito fantasma só, né? Contando com lapso de tempo, contando com esse escutar o cachorro e não ver, sentir o cachorro e não ver. Até a gente pode pensar, será que era o fantasma de um cachorro e tal? Mas aí junta a estar em uma rua do nada que eles não conhecem, né, perdidos. Então será que as sombras, os sentimentos, foi um momento em que talvez eles passaram pro lado de lá e deu essa... na verdade não eram fantasmas, mas pessoas vivendo no aqui, mas numa realidade paralela. E aí deu essa cruzada. E é o que eu sempre falo, de repente as pessoas que estão nessa outra realidade tenham relatos de que viram vultos passando na rua, que ouviram 2 homens que desapareceram do nada. E na verdade são eles, que não são fantasmas, mas estão na dimensão do lado de cá. Não sei, gente, é tanta coisa nesse mundo que já não sei de mais nada. Será que se tratava só de... Mas se, é isso que eu falo, se foi só espírito, fantasma, e esse lapso tremendo aí de tempo que eles tiveram é muito tempo, gente, da meia-noite que eles era pra estar em casa, tudo bem, meia-noite 40, tudo isso que eles passaram pra chegar em casa às 6:30 da manhã, foi abduzido? Mas não tem nada de luz, de não sei o que lá, de aparição pra falar de abdução. Nesse caso eram outras coisas ali, a rua desconhecida, né, a sensação de ter alguém não tem. E aí esses sentimentos que ele falou, que começou, será que é outra pessoa que passou por ele? Tem um episódio de Arquivo X que se chama Triângulo. E nesse episódio, eu acho que ele é até um episódio duplo ou triplo do Arquivo X, sabe? Aqueles que continua. Aí eu odiava porque eu tinha que esperar até a semana que vem pra continuar vendo. E aí tem um momento, eles vão pro Triângulo das Bermudas, né? E mostra isso, mostra uma realidade paralela acontecendo. E aí tem um momento que eu acho que é a Scully, ela passa com ela mesma, tipo numa vida passada, numa realidade paralela, ela é outra coisa, é uma coisa assim. E aí ela tá nessa realidade, passando por aquele ponto, no barco, no navio, sei lá, e a outra dela também. Tá acontecendo uma coisa do lado de lá e outra coisa do lado de cá. Né? No paralelo. E aí elas se cruzam sem ver, mas dá um negócio, sabe? Tipo, ai, o que aconteceu? O que eu senti do lado de lá e do lado de cá? Porque uma passou dentro da outra, vamos dizer assim. Então esse lance dos sentimentos e tal, teria sido alguma coisa desse tipo? Esse monte de vulto, de não sei o que lá, será que é uma realidade mostrada não 100%? Mas, tipo, renderizou só uns 20% da outra realidade, né? E aí você não vê a pessoa inteira aqui, mas você vê os vultos dela. Mas não é fantasma, é alguém vivendo do lado de lá. Ai, gente, sei lá, deixa a opinião de vocês. E se já passaram por algo parecido, conta aí pra gente. Vamos para um próximo relato, que é: uma alma correu atrás do meu pai. Vixe. Olá, Ana e assombrados, eu me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana, sempre quis falar isso. Vim aqui relatar uma das experiências do pai. Ele já passou por muitos casos sobrenaturais, mas esse em específico me chamou e chama até hoje a atenção, pois ainda tenho muito medo. Bom, sem mais mimimi, vamos ao relato. O pai tinha 20 anos na época, ele era solteiro, porém noivo da mãe. Nós somos de Minas Gerais. Os meus avós moravam numa cidadezinha tal. E o pai morava junto com eles. Daí saía para trabalhar no sítio da minha tia todos os dias. Ele fazia esse percurso da cidade para o sítio, sabe? Todo dia.
Quando numa sexta-feira de tarde, a minha tia, irmã dele, falou assim, os nomes são fictícios, ok? Falou assim, Romeu, dorme aqui e vai pra casa amanhã, daí você volta na segunda-feira. Ele respondeu, eu vou hoje mesmo, a mãe tá esperando. Daí ela arrumou umas abóboras, feijão, jiló e outros legumes num saco. Ele fez tipo uma mochilinha, né, que ele chamava de cacaio. É isso? Cacaio? Daí apanhou a garrucha e o facão. É o que eu falo, era nessa base aí lá antigamente. Mas quando que foi isso que aconteceu? O pai tinha 20 anos na época de solteiro. Ok, não sei quantos anos ele tem agora, mas falou em garrucha e facão, já tô pensando aqui. E pôs na cintura e foi para casa. Ana, ele já estava distante, estava caindo a noite, quando avistou um moço, vestido de roupas brancas, encostado no barranco. Ele pensou, ufa, ainda bem, né? A companhia para não ir embora sozinho. Ele passou pelo homem, deu boa noite. O homem não respondeu, mas resmungou. Daí ele pensou, que homem estranho, né? Daí seguiu. Quando ele escutou pegadas fortes no chão e olhou para trás. E Ana do céu, era aquele homem correndo para pegar o pai. Ele correu, já estava até para desmaiar de tanto que corria. Chegou num areal, que eu não sei o que é, chegou num areal para complicar mais. Daí quando ele chega num mata-burro, o mata-burro, para quem não sabe, é uma armadilha para os animais não passarem de uma terra para outra, né? De um terreno para o outro. É umas ripas colocadas no chão, assim, tipo, tem um buraco, imagina a estrada de terra. Aí tem um buraco assim embaixo. E aí aqui eles colocam umas ripas, que é uma ripa e um espação. Uma ripa e um espação. Então você passa ali de carro e tem um espacinho até para você passar do lado, assim, espremido, a pé. Mas um cavalo, uma vaca, um burro, tal, não passa ali. Porque se ele for tentar caminhar por ali, ele enfia as patinhas, sabe, no buraco. Então ele vai tentar, ele não vai conseguir, aí ele não vai para lá. Por isso chama mata-burro. Isso impede que o animal passe para outra terra, né, por uma porteira aberta, enfim, tem uma porteira, enfim, um mata-burro. E aí ele correu até o mata-burro. Passou o mata-burro. E aí ele passou. Chegou até o mata-burro, passou. E como nesse lugar tem uma cruz de madeira, o pai não viu mais o homem. Tinha uma cruz no mata-burro? De madeira, é isso? Dizem que a própria cerca, quando você passa uma cerca, uma porteira, a assombração não passa. Porque, enfim, não sei. Ele respirou quase que morrendo, né? Mas um pouco aliviado. Quando assustou de novo. Pois a alma, sei lá, o espírito, estava atrás dele. É isso? O pai se desesperou e atirou na alma. Pegou em cheio o tiro. Daí o pai falou que nessa hora ele não viu mais nada. Só faísca de fogo na frente dele. O pai deu-lhe o pé... correndo, e já estava próximo de casa, né? Começou a correr de novo, correu mais um pouco, daí quando ele olhou para trás, viu o homem de novo, só que viu a alma entrando no cemitério, tinha um cemitério ali do lado? Viu a alma entrando no cemitério de costas. Sim, Ana e Assombrados, ele passou perto de um cemitério para ajudar. Chegou mas não estava em casa ainda, ele só passou o mata-burro, verdade, passou o mata-burro, correu, já estava perto de casa, mas ainda assim tinha que passar do lado de um cemitério. E aí a alma apareceu, mas estava entrando de costas no cemitério, meu Deus. Ele chegou em casa, minha avó abriu a porta, ele entrou e falou, minha mãe do céu, eu tô assombrado, tem uma alma atrás de mim. Meu avô e minha avó, vendo o desespero dele, falou, vamos orar o credo, né? Eu creio em Deus Pai, eu creio, o credo. Eles então se ajoelharam, começaram a orar, o pai ofegante, suado, morrendo de medo. E quando eles ouviram 3 pedradas na porta, sim, Ana, 3 pedradas.
Mas não é como você tá imaginando, não. Eram 3 pedradas que quase colocou a porta no chão. Quase derrubou a porta. Daí meu avô, que era espírita, fez as orações dele e tudo se acalmou. O pai nem precisou falar. Ah, não, o pai eu nem preciso falar, né? Não dormiu a noite inteira. Bom, esse é o relato, Ana e Assombrados. O pai partiu em 2013. Ah lá, ele tinha 78 anos. Eu falei que pela garrucha e o facão na cintura, isso daí aconteceu lá atrás. Ele tinha 78 anos e ele falava desse acontecido sem tirar nem pôr uma vírgula. Eu cresci ouvindo esse e outros relatos que aconteceram com ele ao longo de sua vida. Eu acredito piamente nele, pois era um homem sério, odiava mentiras. Daí fica a pergunta, Ana e Assombrados. Quem seria esse espírito? O que ele queria falar? Queria machucar o pai? Deixem as suas opiniões sempre com respeito. Beijos, Ana, amo você e sempre quis mandar esse relato para ouvir na sua voz doce. Beijos pro Matheus e pros bebês rampirinhos e os pets. Desculpa pelo relato longo e os erros de português. Imagina, não é longo nada, não. Amo seu trabalho, porque vocês tratam com respeito. Muito obrigada, um beijo pra você. Manda mais relatos do pai aí que a gente quer saber tudo. Adoro esses relatos dessa época e eu não duvido mesmo. Tem uns que eu fico assim, né? Que eu falo, minha avó mesmo contava, que nem a da cabeça rolando atrás do compadre, minha cabeça. Eu adorava ouvir. Mas lá no fundo, principalmente quando eu fui crescendo, eu falava, avó. Mas aí eu olhava pra carinha dela, ela também dava risada. Aí eu já deduzia que esse foi uma história que o outro contou e não sei o quê. Mas tinha outras histórias que ela contava séria. Aí ela batia, isso ela falava séria mesmo. Ela falava, não, aconteceu com fulano, aí ela dava nomes, com madre de não sei quem e tal, foi com fulano. Aí tinha umas outras que ela falava, isso aconteceu mesmo. Aí ela centrava e contava a história. Eu acredito. Cara, uma alma. Tinha um homem lá, parado no sítio, sei lá o que. Agora, por que ele correu atrás? Não sei, vai saber se ele queria alguma coisa. Vai, filho, a gente assustado. Eu corro mesmo, dá tiro, facão usado, sei lá, por que vai correr atrás? Me fala alguma coisa. Mas às vezes o espírito, de repente, não conseguia falar. Não conseguia a comunicação clara. Aí ele quis correr atrás. E aí seu pai correndo, o homem correndo atrás, querer falar alguma coisa, não passou uma tabu, entrou de costas no cemitério. Será que era uma entidade? Alguma outra coisa? Não sei, não faço ideia do que era aquilo, mas não duvido nada que o seu avô viu, seu pai viu, né? E ficou aterrorizado, com razão. Quem não ficaria? Imagina você no sítio, voltando de noite, e encontra uns negócios desses. E tinha muita história dessas visagens, né? Ou dessas aparições no meio das estradas, debaixo do figueirão, das árvores, né? Ou mangueirão, né? Dessas árvores grandonas. Tem um monte de relato que apareciam os negócios por lá. Será que ele saiu do cemitério? Ele voltou pro cemitério? Mas por que ele voltou de costas? Alguém sabe? Entrou de ré no cemitério. Eu, hein, credo. Coitado. E as pedradas na porta? Ixi, não era muito amigável, não. Mas por quê? Será que alguma desavença de outra vida que pegou ele pelo caminho? Será que era só uma alma querendo arranjar encrenca? Vai saber, viu o que eu falo. Morreu ruim, continua ruim do lado de lá. Ele era encrenqueiro nessa vida, continuou querendo arranjar encrenca do lado de lá, vai saber. Não sei. Deixem as suas opiniões sempre com respeito, por favor. E moça, pode contar mais relatos dele aqui, mais histórias. Vamos para o próximo relato, que é Senhor Zé Júlio e a Mulher de Branco. Senhor Zé Júlio, eu conheço. Vamos ver. Olá, Ana, eu me chamo Fulana e eu já estive por aqui contando uma das histórias do meu avô. Ah lá, manda. No caso, foi a história em que o lobisomem simplesmente subiu nas costas dele. Ah lá, e desceu. E foi embora sem fazer nada. Eu lembro que do nada, tipo, o homem baixou, o lobisomem subiu nas costas do homem, depois desceu. Já acabou, Jéssica? Não é só isso o lobisomem fez? E aqui, ó, inclusive eu fiquei extremamente feliz por você ter contado a história do meu querido avô. Pode mandar mais, se tiver mais. Bom, essa história que eu vou contar agora também aconteceu com ele, olha lá. Na época do acontecimento, meu avô morava no sítio com a minha avó
e suas 2 filhas. E para vir para o pequeno município onde morava sua mãe, eles percorriam um longo caminho a pé. Certa noite, eles estavam voltando da casa da minha bisavó, os 4, quando de repente apareceu à frente do meu avô uma mulher branca, pálida, com longos cabelos pretos e lisos e toda de branco. Claro, né? Sempre aparecem assim, gente. Ela simplesmente veio andando em direção ao meu avô e não fez questão de desviar dele. Ele é que teve que desviar dela. Ao olhar para trás, o meu avô simplesmente não viu mais nada. Do mesmo jeito que ela apareceu, ela sumiu. Claro, meu avô ficou paralisado com a situação, pois de onde veio aquela mulher e para onde foi? Ao chegar em casa, meu avô perguntou para minha avó e suas filhas se elas também tinham visto a mulher esquisita que apareceu e sumiu do nada. E para surpresa dele, ninguém viu a misteriosa mulher, nem mesmo a minha avó. Eles estavam todos juntos e a mulher apareceu somente para ele. E o que não saía da cabeça dele era o porquê. O que ela queria ao aparecer só para ele? Esse foi mais um relato do meu querido avô. Espero que tenha gostado. Um forte abraço. Um beijo para você. Muito obrigada. O que eu penso é que talvez não é a assombração que escolha aparecer para um ou para outro. Talvez ele tenha a sensibilidade maior e tenha visto. E o que me parece, às vezes, é até uma impressão. Porque ela não desviar dele, não fazer nada, simplesmente surgir, andar, sem se importar que tem alguém na frente dela e sumir, parece uma impressão no local. Ela não interagiu, ela não desviou. Então, de repente, vai saber o que aconteceu ali no passado e essa mulher andando por ali ficou registrado. Será? E se é uma aparição, também um fantasma, né, que, sem ser uma impressão, ela tem tudo, né? Porque ela não vou desviar, eu sei que desvia de mim. Não sei porque ela não quis. Agora, os outros não veem, ele vê. Eu não sei o que define muito isso, né? Mas acontece bastante. Um vê e o outro tá junto, não vê nada e tal. Sensibilidade no momento da aparição, né? Quem é mais... O avô talvez tenha uma sensibilidade maior, uma mediunidade maior, por isso ele tenha visto. Que seja uma impressão ou um fantasma mesmo. Mas é lá. De branco, cabelo comprido, escuro, liso e tal. Sempre. Sempre. Teve uma moça que até que deu uma explicação a respeito, né, do que pode ser o pessoal de branco. Ela falou que tem um lugar que faz lá. Você morre e vai para um lugar que é tipo uma reabilitação ali, né, pro pessoal. E lá eles usam branco. Só que tem uma galera que foge de lá e vem pra cá. E aí, será que esse povo de branco que a gente vê aqui, a galera que fugiu da reabilitação no céu e não quer ficar lá? Aí fala, eu vou descer mesmo. Aí vem de branco. Tudo refugiado dos hospitais celestes. Não sei. Realmente não sei. A minha teoria é que são espíritos antigos de uma época em que não se cortavam os cabelos e se você estava doente em cima de uma cama, você usava, via de regra, uma camisola longa e branca, de algodão básico. Você não ia ter a camisolinha pink de rendinha, outro uma camisola do Mickey. Não, era lá atrás, eu tô falando, era aquela que a gente sempre vê nos filmes. Uma roupa de baixo, que é uma roupa branca, né? E que pode se assemelhar a um vestido hoje, mas é como se fosse uma lingerie daquela época, entendeu? As anáguas, que minha avó falava, mas como se fossem vestidos brancos, mas é uma roupa mais ou menos de baixo, né? Que geralmente, talvez as pessoas que estivessem de cama, doentes e tal, estivessem com essas roupas. E o cabelo solto, daí no caso, né? Que ficaria comprido, mas lá antigamente não cortava o cabelo, mas usavam os cabelos, né, presos aqui, naqueles penteados. Quando você estava doente na cama, você não ia fazer um penteado, né? Você largava ele tudo solto ali. Aí morria e, sei lá por que motivo, às vezes tem esses espíritos aí.
morreu lá naquela época e estão meio perdidos ainda. Que dó, né? Bom, que dó, não sei também o que fez, né? Que tá perdido. Ai, ai. Deixem suas opiniões e vamos para o próximo relato. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Beleza, vamos lá que eu tô falando muito hoje. Lembranças de vida passada, vamos ver. Olá, me chamo Fulana, sou de Portugal e a minha infância se passou em Algarve, com os meus avós e irmãos. Sempre me senti fora de contexto, como uma peça de um puzzle no sítio errado, né? Como uma peça de um quebra-cabeça no lugar errado. Adoro história e ocultismo. Desde bem pequena que tenho 2 tipos de sonhos. O primeiro e o mais forte é um sonho onde eu estou entrando em um palacete bem antigo, com aspecto de abandonado. Ao entrar, me deparo com umas escadas de madeira, com um tapete verde, mas já bastante envelhecido e gasto. E quando olho para o meu lado direito, há um espelho partido e sujo, onde me vejo, mas não sou eu. Estou com um penteado diferente, olhos claros e roupas de época. Sinto uma vontade enorme de subir aquelas escadas e no topo delas há uma porta entreaberta. Ao abrir, me deparo com um homem sentado de costas para a porta com uma espada e roupas da época. Cabelos escuros, ondulados e compridos. Ao entrar, sinto o riso dele e o suspirar, onde ele fala: já te espero há tanto tempo. E quando vai se virar para dar para ver o rosto, eu acordo, sempre nessa parte. Ao acordar, sinto uma dor, uma tristeza, como se me tivessem tirado algo e eu não consigo nem voltar a dormir mais. No segundo sonho, eu estou com roupas de época no mesmo local. Estou correndo de umas escadas, ou estou correndo em umas escadas de mármore e tem um homem atrás de mim. Mas sempre que eu tento me virar para ver o rosto dele, eu nunca consigo ver. Eu estou fugindo, mas eu sinto que não é daquele homem, é de uma outra coisa, mas eu não consigo saber do que é. Nesses sonhos, falamos em outro idioma, como se fosse, sei lá, um latim, mas é mais preciso. Não sei o porquê desses sonhos, principalmente desde a infância. Será que são mesmo memórias da vida passada? Olha, eu acredito que simples sonhos não são, porque é uma coisa que perdura desde a infância. Ela se sente uma peça. Então, acho que ainda tem esse sentimento dessa época, como se o mundo de hoje fosse muito moderno. Então, e outra, o sonho ser repetido no mesmo lugar, o outro sonho ainda no mesmo lugar, é um pouco diferente, mas e se repetem desde a infância. Isso pra mim não é coincidência, isso pra mim não é um simples sonho, simples coisa do inconsciente. Eu acredito que isso é resquício de outra vida. Se bem que eu já disse aqui, que eu vi esses dias e fiquei pensando muito nisso, de que o tempo não é linear como a gente imagina, né? Que ele pode estar existindo nesse mesmo tempo, entendeu? O nosso passado, na verdade, pode estar acontecendo agora também. Meu Deus, é muito louco isso, eu não consigo, né? Mas vamos lá, vamos jogar isso. Então, de repente, isso que vem na mente dela seria não só uma lembrança, mas algo... Mas é repetido, né? Ela sempre acorda na mesma parte, então é um negócio que se repete. Eu acho que é outra vida, eu acho. Ou é um universo paralelo, onde ela é uma outra pessoa. Ai, não sei, gente. Mas se tem uma história parecida, conta pra gente aqui. Próximo relato, o espírito da minha avó? Vamos ver. Olá, Ana, me chamo Fulana e vou contar o meu relato pra vocês.
O relato que eu vou contar agora aconteceu com a minha avó ou meu avô? Não sei. Meu avô, é isso? Vamos lá. Meu avô morava numa casa com a minha avó. Com a minha avó, com o meu tio, com a mulher dele, com o meu primo e uma cachorrinha pincher. Minha avó era muito apegada a essa cachorrinha. Certo dia, minha avó descobriu um câncer e alguns meses depois veio a falecer. Meu avô ficou bastante abalado, pois era mais de 30 anos, eles tinham mais de 30 anos de casados. Mas resolveu continuar naquela mesma casa junto com meu tio, sua esposa, seu filho e a cachorrinha. Logo após uns 6 ou 7 meses do falecimento da minha avó, o meu avô estava assistindo TV na sala, ao lado da cachorrinha, era umas 11 da noite. O pessoal tinha ido trabalhar e só ficou os dois em casa. Até então tudo tranquilo. Quando do nada, a cachorrinha que estava deitada do lado do meu avô se levantou e ficou olhando em direção à cozinha e latindo. O sofá ficava do lado do corredor que dava acesso à cozinha. Ao quarto do meu tio, ao quarto em que minha avó dormia e ao banheiro. Continuando, a cachorrinha se levantou e ficou em pé no sofá, olhando em direção à cozinha e balançando o rabo. Lembrando que só tava a cachorrinha e meu avô em casa, hein? Então, ela desceu do sofá e foi direto pro quarto da minha avó. Parou em frente ao quarto e ficou se armando, como se fosse pular em cima de alguém para brincar. Quando ele fica assim. Continuou balançando o rabinho e entrou no quarto. Meu avô, assustado, foi até o quarto para ver o que estava acontecendo. E quando ele entrou, ele viu que a cachorrinha estava sentada em cima da cama, chorando e balançando o rabinho. Ela estava olhando para um canto vazio no quarto. Daí então meu avô saiu de lá, tentando entender o que estava acontecendo e com receio do que ele tinha acabado de presenciar. Então ele fechou a porta do quarto e foi dormir na rede, na sala, né? Só para garantir. Por volta das 3, era entre 3 e 4 da manhã, ele acordou com aquela pancada. A rede estava balançando tão forte que ele estava batendo com o corpo na parede, como se alguém estivesse balançando a rede. Depois disso, ele não dormiu mais. Mas fica a pergunta: será que o que realmente a cachorrinha estava vendo era o espírito da minha avó? E em relação à rede, por que ela estava balançando tão forte? Daí eu já não sei como era a relação dos seus avós. Ela não faria isso com ele? Então, assim, de repente, pela alegria da cachorrinha, parece que ela estava vendo alguém conhecido, né? Ela latia, ela balançava o rabinho, ela tava meio que, parece que alegrinha de estar vendo. Então, o que ela tava vendo era conhecido, senão ela ia latir com mais com sentido de afastar aquilo. Agora, se fosse a avó balançar a rede desse jeito, tão agressivamente assim, aí já é estranho. Por isso que eu falei, não sei, de repente, como era a dinâmica dos dois ali, né? Dependendo, eu falava, ai, agora você vai cair dessa rede também, que agora, sabe? Não sei. Mas se não, né? Se for um ente querido, alguém querido, não ia fazer isso. Você ia chegar lá e, né? Então, por isso que eu perguntei da relação, porque de repente falar, eu cortava a rede e fazia cair no chão. Não, então. Mas às vezes as duas coisas estavam lá. Às vezes a avó estava lá sim, que foi o que a cachorrinha viu, e outra coisa também. De repente, a avó até estava lá para dar uma protegida na situação e o máximo que a outra coisa conseguiu fazer foi balançar a rede. Não sei. É estranho balançar forte desse jeito. Meu Deus do céu, imagina se acordar com um negócio desse, credo. Nunca mais dormia na rede, mas nem no quarto também, não sei. Levava cachorra junto pra dar um, né? Falar, tem alguma coisa aqui? Tá tudo certo, então. Gente do céu, não sei. Não sei se era a avó que balançou a rede desse jeito também, né? Vamos para o próximo e último relato de hoje? Vamos, que é este daqui. Sonho ou aviso? Pode ser as duas coisas. Olá, Ana, sou fulana, mas pode me chamar de fulanita. Sempre quis ser chamada assim
Não. Sempre quis ser chamada assim. Sou de algum lugar de Pernambuco. Tenho 26 anos. Conheço o canal há muito, muito tempo, mas só enviei agora um relato por conta de tempo, que é corrido. E caso o relato tenha nomes, já estarão trocados. Mas vamos começar. Quando eu tinha 18 anos, se eu sonhasse com uma pessoa, podia ser... de certeza eu acho que aquela pessoa ia morrer. É isso? Não foi diferente com a esposa do meu tio, a Maria. Ela era uma pessoa boa e certo dia ela ficou doente. E chegando no hospital, descobriu que estava com mioma. E se ela não fizesse a retirada dele, poderia morrer. Então assim foi feito, ela fez a cirurgia, ficou internada para se recuperar. Numa quarta-feira fui visitá-la, ela estava prestes a receber alta, porque estava se recuperando bem. Lembrando que ela estava ótima, por isso recebeu alta, sem infecção, nada. Estava ótima, só para ressaltar. Foi para casa numa quinta-feira de manhã, ficou de repouso em casa. Numa sexta-noite, quando foi sexta-noite, eu sonhei com ela. E foi muito esquisito. Eu sonhei que ela estava dentro de um caixão morta, com uma blusa branca e com um rosto sereno. Lembra dessa parte, tá? Bom, no sábado de manhã, meu pai chegou todo eufórico dizendo que a Maria, a esposa do meu tio, tinha morrido. Eu não acreditei. Ele perguntou se alguém ia pro enterro, eu logo disse que eu iria. Eu só fui mesmo para confirmar. Quando eu cheguei na igreja onde ela estava, eu não acreditei. Vocês lembram da roupa que ela estava no meu sonho? Pronto, foi a mesma roupa que ela estava e com aquele mesmo rosto sereno. Eu ainda não estava nem acreditando. Eu acompanhei até o cemitério só para confirmar se era verdade mesmo. Mentira, eu já tinha confirmado, né? Eu só fui porque eu gosto de andar no cemitério, né? Eu amo isso, né? Por que você vai negar uma visitinha ao cemitério, né? Já que tá aqui, nós vamos dar uma voltinha no cemitério. E foi isso, Ana. Também tenho outro relato sobre uma igreja que o padre perdeu a cabeça. Como assim? O padre perdeu a cabeça literalmente? E até hoje ele assombra a igreja procurando a cabeça? Ah, essa eu quero saber. Você me manda. Tchau e até o próximo relato. Beijos a todos. Um beijo pra você. Que jeito que o padre perdeu a cabeça? Como assim? Porque não é fácil perder a cabeça, né? Eu acho. Um padre ainda? O que aconteceu? Já fiquei curiosa pra saber o que aconteceu com o padre literalmente perder a cabeça. Porque perder a cabeça, a gente, né, vira e mexe, a gente perde a cabeça. Mas assim, o padre literalmente perder a cabeça pra depois se assombrar procurando a cabeça? Eu quero ver. Quer dizer, não quero ver o padre, não. Eu quero saber do relato. Agora até esqueci. Ah, o sonho. Coitada, né? Mas, assim, interessante esse negócio de sonhar e acontecer. Pelo que ela fala, esse foi um dos casos, né? Que ela sonhou e, de fato, aconteceu. Mas o que será? Deram erro médico? Só pode. Não avaliaram direito para dar alta para ela. Não sei o que aconteceu aí, né? Mas muito. Chegou em casa na quinta, no sábado veio a notícia de que ela tinha morrido. Assim, alguma coisa fizeram errado lá no hospital. Não era pra ter dado alta, era pra ter monitorado outra, né? Tá ainda monitorando, ver alguma outra coisa ali que tinha. Mas enfim, o sonho aconteceu. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês. Se for comentar, que seja sempre com respeito, por favor. Se tem uma história, envia pra gente. E a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui! Tchau, tchau!